Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura. Antes de iniciá-la, gostaria primeiro de falar um pouco sobre a minha vida, sobre algumas situações que já passei, para que possamos entrar dentro da nossa primeira leitura. Eu sou filho de uma mãe e de um pai que viviam em uma região muito simples, uma região praticamente isolada das outras regiões, onde haviam poucas pessoas que moravam naquela região. Então, eu tenho hoje 40 anos de idade e na época que meus pais me tiveram, era uma situação bem simples aqui. A gente vivia quase em uma roça, né? Um local que haviam poucas condições para oferecer às famílias. Tanto que a estrutura de esgoto, de energia elétrica, entre outras coisas, era praticamente precária. A energia elétrica praticamente estava iniciando aqui na região. As estradas não haviam asfalto, eram todas de terra batida e tudo muito simples, muito simples, muito simples. E meus pais, depois que se casaram, tiveram 6 filhos, então eu sou o primeiro de 6 filhos, sou o mais velho, então tenho que ser o exemplo da casa. E é claro que a gente sabe muito bem que não funciona assim. Eu, na minha infância, é claro que eu não fui um filho muito rebelde, fui até um filho bem exemplar de certa forma, muito quietinho, muito vergonhoso, tinha lá a minha timidez, não era tão para frente ou tão teimoso, mas o mesmo eram os meus irmãos. Eu tive uma convivência maior com os 3 primeiros. A convivência entre os 3 primeiros foi maior, que sou eu, uma irmã abaixo de mim e um outro irmão. Então nós 3 tivemos uma amizade bem forte. E depois veio um outro mais à frente, que nós também tivemos bastante contato com ele. E as 2 últimas, o contato foi um pouco menor, porque já estávamos na nossa adolescência e tivemos 2 irmãs e elas eram bem jovenzinhas e não tivemos tanto contato por essa razão. Ainda mais que na adolescência a gente tem as nossas transformações corporais e psicológicas que fazem com que a gente se preocupe mais com o mundo lá fora do que com a nossa casa. Porém, o que eu gostaria de que vocês entendessem com isso? Para que nós pudéssemos entrar no mundo, para podermos começar a nossa vida e a nossa trajetória no mundo, nós tivemos que ser educados pelos nossos pais. E há 40 anos atrás, nós sabemos muito bem que a educação dos pais era bem diferente das educações que os pais oferecem a seus filhos hoje. Antigamente, os pais pegavam uma varinha para bater no filho, colocavam eles para trabalhar, colocavam eles ajoelhados no milho, no feijão, seja o que for. E isso mudou muito. É claro que a mudança foi para melhor, porque a agressão física nós sabemos muito bem que não leva a lugar nenhum, que a forma de ensinar deve ser primeiramente pelo exemplo e depois pelas lições e as palavras que nós levamos às pessoas. Mas nós temos que compreender que daquela época os filhos geralmente saíam melhores do que os filhos que estão vivendo hoje. Os filhos de hoje estão muito acomodados, estão muito à vontade e não gostam de obedecer seus pais. Desobedecem em todas as situações porque sabem que são protegidos por leis que ajudam com que eles fiquem mimados, fiquem à vontade e não queiram trabalhar, não queiram ajudar dentro de casa e não queiram fazer coisa nenhuma. Porém, eu acredito, na minha opinião, que o castigo ele é necessário para que o filho possa aprender a dar valor e a importância às regras. Tanto que na minha infância, quando a gente fazia alguma bagunça, e olhe lá que nós fazíamos até bastante bagunça, e quando nós cometíamos essa bagunça, principalmente a minha mãe costumava pegar os 3 primeiros, né, que eu tenho lá em casa, é uma escadinha praticamente, os irmãos vieram um atrás do outro, então nós 3 que viemos primeiro, minha mãe costumava pegar uma varinha de goiabeira e colocar nós 3 um do lado do outro e fazia com que cada um pedisse desculpas ao outro.
e se não pedisse desculpa, é claro que levaria uma varadinha, porque não estava querendo cumprir as regras que ela impunha dentro da casa. E era uma regra muito bonita, porque ali ela ensinava a gente que a gente deveria perdoar o seu irmão, mesmo ele tendo feito algo errado contra você. E às vezes a gente brigava um com o outro, e ela fazia com que aquele que iniciou a briga pedisse desculpa e aquele que era culpado também pedisse desculpa. Então os dois tinham que pedir desculpa um para o outro, mesmo estando certo ou estando errado. Ela não considerava certo ou errado nessas situações, apenas fazia com que nós pedíssemos perdão um para o outro e assim nos absolvêssemos daquela situação e voltássemos a brincar novamente. E como crianças que nós éramos, rapidamente nós esquecíamos aquela situação da briga que nós tínhamos e já voltávamos para fora, mesmo com lágrimas nos olhos por causa do medo de apanhar. Voltávamos a falar sobre aquilo e daqui a pouco estávamos brincando novamente. Porém, todas as vezes que ela chegava e via algo errado que nós já havíamos cometido, nós já olhávamos com aquele olhar de lágrimas nos olhos, porque sabíamos que seríamos castigados por aquilo. E a nossa primeira leitura vem nos falar exatamente sobre isso. Deus nos criou e nos deu regras para seguirmos, assim como nossos pais nos dão regras para seguirmos. Quando nosso pai diz que nós não podemos brincar em lugar tal e nós vamos lá e brincamos, nós somos castigados por isso. Nossos pais nos colocam de castigo. Há mais tempos atrás, nos davam uma varadinha para que nós pudéssemos aprender. Hoje, os pais retiram o celular dos seus filhos, não deixam assistir televisão e assim por diante. Mas há o castigo, e é necessário esse castigo para que as crianças de hoje compreendam que quando nós erramos e não cumprimos as regras que existem, nós iremos sofrer as sanções disso, que são os castigos. O mesmo vai funcionar com Deus. Deus nos impôs regras. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Se você não cumprir as regras que Deus está colocando na sua vida, você será castigado da mesma forma. Todos nós seremos castigados se não cumprirmos as leis que somos convidados a viver. Ainda que não soframos isso durante a vida carnal que nós estamos vivendo, nós podemos sofrer isso após a morte, que a própria palavra nos diz que serão arrancados e jogados ao fogo do inferno. Isso é o castigo que nós sofreremos. Ou seja, seremos exclusos da sociedade. E nós podemos ver isso muito bem em situações em que os pais acabam excluindo seus filhos de suas casas, porque não querem abandonar o mundo das drogas, não querem abandonar aquilo que é errado e pecaminoso, porque o filho começa a levar para dentro de casa problemas. Quantos pais sofrem porque traficantes batem na sua porta e apontam armas na sua cara, porque seus filhos estão viciados, comprando drogas e não tendo condição de pagar. E por isso os pais acabam os excluindo, não aceitando eles, porque temem pelas suas próprias vidas e pelas vidas dos seus familiares. Não querem viver essa vida, tentam ajudar, fazem tudo o possível, mas às vezes filhos não querem mudar a sua vida, não querem tomar um rumo e uma direção de acordo com aquilo que os pais impuseram como regras na sua infância. Preferem viver o pecado e viver uma vida ruim e ainda por cima trazem para dentro de casa problemas da rua. Os pais preparam os filhos para ajudar e no fim acabam sendo mais problemas ainda para a vida social que eles têm e para a vida pessoal que eles têm. Quando saem na rua são criticados porque os filhos não prestam, porque os filhos isso e aquilo. E a culpa não é deles, porque eles deram a educação necessária, porém os filhos escolheram, e como sabemos, somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas acabam escolhendo o mundo do pecado e viver as coisas erradas. É claro que há pais que não sabem
educar os seus filhos, acabam mimando eles, deixando eles folgados à toa, preguiçosos, e isso faz com que quando eles chegam na fase de enfrentar o mundo, acabam não sabendo. Ficam às custas dos pais, não querem sair para viver a vida deles, não querem trabalhar, querem praticamente sugar dos pais até que a morte os alcance. Não querem usufruir das condições que Deus os convida a viver, que é de trabalhar e se sustentar pelo seu trabalho. No mais, essa é a nossa explicação da primeira leitura, que vem nos convidar exatamente a obedecermos às regras de Deus, a obedecermos os mandamentos de Deus. A palavra nos diz o seguinte, vou ditar uma das frases aqui sobre o castigo e sobre a obediência aos mandamentos. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Mas castiga diretamente aquele que odeia, fazendo-o perecer e não o deixa esperar. Essa é a nossa palavra de Deus de hoje, a nossa palavra da nossa primeira leitura. Vamos ouvir uma reflexão do Salmo Responsorial. Nosso Salmo Responsorial vem com a seguinte frase: o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Aquele que teme o Senhor, ele sabe que ele sofrerá sanções após a morte. Se ele não estiver dentro daquilo que Deus o convidou a viver, será arrancado e jogado ao fogo do inferno. Isso todos nós já sabemos. Aquele que tem medo de perder a sua salvação, de perder a oportunidade da vida eterna, ele temerá o Senhor, porque ele terá medo de sofrer as sanções e os castigos que o esperam. Mas aquele que ama o Senhor, ele não teme ao Senhor. Ele ama ao Senhor também, de igual. E amando ao Senhor, ele simplesmente obedecerá às regras que Deus o impôs. São regras facílimas de obedecer e fazer, porque se trata de amor. Se trata daquilo que a gente gosta para a gente mesmo. Eu gosto que as pessoas me respeitem, então eu irei respeitar o próximo. Eu gosto que as pessoas me ajudem quando eu preciso, então eu irei ajudar o próximo quando ele precisar. E assim por diante. A prática daquilo que nós gostamos para a nossa vida, nós iremos praticar com a vida do próximo. Se você é casado e não gosta que as pessoas que a sua esposa traia você ou cometa algum adultério, então você não irá cometer adultério contra ela porque você não gosta disso para a sua vida. São regras básicas que nós conhecemos muito bem. E nós sabemos muito bem também que existem pessoas que em seus relacionamentos adoram trair as suas esposas. Ficam com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e não estão nem se lixando para isso, pouco se importando. Mas na hora que praticamente são traídos, sofrem um adultério, quase morrem de tanta angústia, dor, sofrimento, desespero e às vezes ódio e raiva. Praticam coisas que parece até duvidoso para Deus. E é aí que nós percebemos que não há amor. Se você não gosta que as pessoas façam algo com você, não faça com elas. Se você não quer ser traído, sofrer um adultério, uma traição, não traia. Se você não quer que as pessoas roubem de você, nem que seja um lápis, não roube de ninguém, não retire de ninguém, ainda que façam isso com você. Não faça o mesmo, porque você irá se contaminar, e é o convite de Satanás na sua vida. Por aí está cheio de pessoas contaminadas pelo pecado que irão lhe tentar e colocar você à prova para que você caia na questão de perder o amor e perder a oportunidade de viver a salvação. Então, quando você se deparar com uma situação que você tem a oportunidade de revidar o seu irmão, observe primeiro se aquilo lhe agradaria. Se uma mulher aparecer para você e pedir para você que tenha um relacionamento com ela, e se você for casado,
Pense se você gostaria que a sua esposa estivesse com outro homem, se não fosse você. E o inverso também. Você que é mulher, pense se você gostaria que o seu marido estivesse com outra mulher que não fosse você. Vocês fizeram um compromisso de amar, respeitar e ser fiel. A fidelidade, ela, claro que transpassa essa questão de ficar com outra pessoa. A fidelidade, ela também está no quesito de compromisso. Quando um casal decide se juntar e diz, vamos comprar uma casa, e eles começam a fidelizar os seus atos e compromissos para aquilo. Vai trabalhar, chegou em casa, pegou o seu salário, vai chegar para o seu marido, vai chegar para a sua esposa, os dois colocarão os seus salários um de frente ao outro e dirá, quanto que sobrou para podermos aplicar na nossa casa? Quanto irá sobrar para podermos investir na compra da nossa casa? Irão pagar suas contas primeiramente e irá sobrar alguma coisa. E no que sobrar, irão fazer conta de poder fidelizar o compromisso de comprar a casa. As outras coisas ficarão em segundo plano, mas aquilo ali é fidelidade. Nós iremos comprar a nossa casa e seremos fiéis nas nossas ações e nos nossos compromissos para alcançar o que nós tanto desejamos. Isso também é fidelidade, não é somente a traição de uma pessoa ficar com a outra. Por isso, o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Se você tem um compromisso com sua esposa de amá-la, respeitar e ser fiel com ela, o seu casamento vai durar para sempre, porque o amor de Deus está presente ali. Aonde o amor de Deus estiver presente, durará para sempre qualquer compromisso, qualquer coisa que você estiver ou tiver na sua vida. Mas vamos ouvir agora, hoje nós temos a segunda leitura, vamos ouvir uma reflexão da segunda leitura de hoje. Hoje a segunda leitura, ela basicamente vem nos falar sobre os mandamentos que Jesus Cristo nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. São muito simples de serem compreendidos e como nós sempre batemos muito na mesma tecla aqui, nós vamos só fazer um pequeno resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas é focar o seu coração a Deus, procurar ir às missas, procurar sempre fazer orações, que é o melhor canal de comunicação com Deus, respeitar as regras que Deus nos impôs, que são exatamente os mandamentos, e evitar fanatismo, evitar amar mais a política, o futebol, artistas, entre tantas outras coisas. São coisas que as pessoas às vezes idolatram muito mais do que Deus Pai Todo-Poderoso. As pessoas às vezes preferem colocar à frente um artista, fazer um fã-clube para ele, levar muitas pessoas e arrastar muitas pessoas junto com eles, com aquele fã daquele artista, do que fazer uma adoração a Deus, arrastar pessoas para poder adorar a Deus. Arrastam para adorar homens que são pecadores, mas não arrastam para adorar a Deus Pai Todo-Poderoso. O mesmo serve para santos, nós que somos da Igreja Católica. Santos existem para que nós possamos saber que são exemplos de pessoas para seguirmos, para poder sermos imitadores, para provar para nós que é possível ser imitador de Cristo. Isso é o que os santos fazem, mas não podemos adorar a santos. Amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso primeiro mandamento, então não devemos adorar a imagens, não devemos adorar a santos. Santos são pessoas que foram um exemplo de Jesus Cristo. Sede santo como fui santo, é o que Cristo nos disse. E eles foram exemplos e nós precisamos de nos espelhar a eles. E em relação ao segundo, que é amar ao próximo como a ti mesmo, é respeitar sua família, seus pais, amar a Deus sobre todas as coisas. Fazer com que as pessoas sejam vividas de acordo com o amor que Deus nos convida a viver. É praticar o respeito, o carinho, o afeto, a solidariedade, o compromisso, entre tantas outras coisas que nós sabemos muito bem que nos agradam e que irá agradar ao próximo.
Então é praticar basicamente o amor com a pessoa que você convive e com aquele que você também não convive e não conhece. Aprender a respeitar as diferenças é outro fator importantíssimo no segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Você muitas vezes tem gostos diferentes do seu irmão e você quer que o seu irmão respeite as suas diferenças, mas você às vezes não respeita a diferença dele. Então, você tem que entender que para ser respeitado, você tem que respeitar. Se você gosta, simpatiza com um partido político X, respeite que o seu irmão poderá ter gostos diferentes do teu. No mais, essa é a nossa explicação da nossa segunda leitura de hoje. Vamos ver uma explicação do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre a diferença entre as pessoas simples e humildes e as pessoas que são ricas, são inteligentes, são sábias, e qual a diferença entre elas em relação a Deus. E como exemplo eu posso dar muito bem a pessoa da minha mãe. A minha mãe é uma das pessoas que eu mais gosto nesse mundo. Talvez eu não diga muito isso a ela, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho extremamente especial. Talvez não saiba dar e nem doar da forma correta esse amor que ela merece de mim. E eu só tenho a agradecer a ela pelo lugar que eu cheguei hoje, pela pessoa que eu sou hoje. E é claro que eu cometi muitos deslizes, tropecei, mas eu tenho a plena consciência de que ela tentou me dar e me ensinar o melhor dela. E é claro que, como ser humano livre que eu sou, eu acabei fazendo as minhas escolhas erradas na vida, tropecei várias vezes durante essa jornada que eu atravessei de 40 anos. Hoje estou nessa faixa etária e tropecei, tenho que ser sincero que tropecei muitas vezes, fiz muitas coisas erradas nessa vida, mas eu tenho a plena consciência de que ela não teve culpa nenhuma disso. Primeiro porque ela é uma mulher muito simples, uma mulher que é de uma sabedoria que escola nenhuma da vida tem para ensinar a gente. Quantas vezes ela ensinou para a gente a palavra de Deus? Ela ensinava sem precisar de ler a Bíblia. Ela nos ensinava a praticar o respeito, o amor, a caridade, nos ensinava a ser humildes, a obedecer às regras e assim por diante. É aquilo que Deus nos ensina a viver e a conviver em sociedade. Meu pai, não diferente disso, também é uma pessoa excelente e maravilhosa. É claro que mais rígido, mais certo com as coisas do que até a minha mãe. Minha mãe sempre passava a mão na cabeça, mas meu pai não. Meu pai sempre foi mais taxativo e mais cobrador do que ela. E é claro que isso é muito bom para aqueles que convivem em família. Ver essas diferenças fazem com que nós aprendamos muito mais sobre como agir diante da sociedade. Meu pai é um homem que nunca atrasou uma conta na vida dele. Sempre foi muito, mas extremamente preocupado em pagar corretamente aquilo que devia. E isso é muito bonito para aqueles que servem a Deus, porque nós praticamos o segundo mandamento de Deus, que é amar ao próximo, exatamente pagando as nossas dívidas com o nosso irmão. Independente se é uma empresa rica ou pobre, ou que seja um vizinho, seja quem for, meu pai sempre foi honesto e digno com seus compromissos, com suas contas. Se alguma vez ele pegasse alguma coisa emprestado com alguém e ele quebrasse essa coisa que pegou emprestado, com toda certeza ele compraria um novo e daria à pessoa outro novo do que entregar quebrado. Isso é exemplo de pessoas que mostram para a gente que nós somos pessoas capazes de alcançar santificação. E meu pai é um exemplo de pessoa que sempre foi honesto, trabalhou muito duro para alcançar o que teve, para ter uma vida. Hoje a gente diz que é uma vida agradável, pois a sua aposentadoria oferece a ele as condições de poder colocar comida dentro de casa, de ter um abrigo e de poder ter saúde. É claro que vivemos num país onde não há tanta riqueza quando nós dependemos do governo, principalmente em se tratar
de aposentadoria, mas ele tem até uma vida razoavelmente boa e oferece o melhor que pode para os meus irmãos, que ainda moram com ele, alguns, e para a minha mãe, que ainda mora com ele. O casamento deles é um casamento muito bonito de se ver, sempre estão juntos, saem juntos. É claro que tem as suas limitações, como nós somos, quanto mais nós nos aproximamos da velhice, maior ficam as nossas limitações, mas eles são pessoas extremamente simples, humildes, caridosas, respeitosas, evitam o máximo possível de causar problemas com os vizinhos, com a comunidade, ficam buscando ao máximo respeitarem as pessoas e viver o amor. Agora, quando nós pegamos pessoas que se julgam sábias, de conhecimento, que têm dinheiro, nós podemos notar muito bem que são pessoas que geralmente dizem que são nariz em pé. Pessoas de nariz em pé costumam não nos cumprimentar, não dão bom dia, não nos respeitam. E às vezes quando nós trabalhamos, vou citar um exemplo, o supermercado, costumam causar problemas e atritos com funcionários, como o caixa, por exemplo. Costumam implicar com as pessoas, maltratá-las, xingá-las, sendo arrogantes, levantam, estufam seu peito, mostrando que são superiores, querem ser maiores, querem ser melhores, não ficam satisfeitas em só pisar no ser humano, mas querem às vezes retirar o emprego daquela pessoa, querem a prejudicar ao máximo, querem destruir às vezes aquelas pessoas que são seus concorrentes, pessoas mesquinhas e maldosas. E é exatamente sobre isso que fala a nossa primeira leitura, nosso evangelho de hoje. Jesus diz que Deus revelou aos pequeninos o seu amor. E quando eu me referi aos meus pais, os meus pais sempre nos ensinaram aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que é respeitar, ter obediência às regras, ter amor ao próximo, saber pedir desculpa, saber dar um bom dia. E é isso que os meus pais ensinaram, que eram pessoas simples e humildes. Já aqueles que se acham melhores e maiores do que os outros, não se aproximam daquilo que Deus os convida a viver e não respeitam aquilo que Jesus Cristo nos fala. Vou ler um pouquinho da palavra para que vocês possam compreender. Jesus Cristo disse ao Senhor durante sua oração: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, que são as pessoas ricas que se acham melhores e maiores, e as revelastes aos pequeninos, que são pessoas humildes, simples, que querem ensinar o respeito, o amor, os mandamentos de Deus, que querem ensinar a forma correta de se viver. E é exatamente sobre isso que nos fala o nosso evangelho de hoje. Acho que não preciso de falar mais nada, porque basicamente os meus pais, o que eu disse sobre eles aqui, a gente sabe muito bem que estão muito próximo daquilo que Deus convida a viver. É claro que são seres humanos, pecadores como qualquer um de nós, cometem seus deslizes, cometem seus erros, porque estão sujeitos ao pecado, mas eles tentam dia após dia serem melhores. E eu tenho por eles um respeito muito grande e, claro que gostaria de ser imitador do que eles fazem. E às vezes tenho essa dificuldade de ser como eles. Às vezes quebro minhas regras e acabo pecando, errando e não fazendo aquilo que seria o mais certo e aquilo que os meus pais me ensinaram. É claro que Deus, Jesus Cristo é a nossa referência e eles tentam ao máximo imitar Jesus, e por isso eu tenho esse respeito tão grande por eles que tentam ao máximo serem imitadores de Cristo. No mais, hoje eu acho que nosso evangelho, aliás, a nossa liturgia ficou um pouquinho maior do que o normal, mas é claro que vou dar uma passadinha nos recados aqui para não deixar de mandar um abraço para algumas pessoas. Eu estou abrindo aqui os comentários. O primeiro comentário é da Doreci Nascimento, que diz: Bom dia, missionário Wagner. Deus, nosso Pai, abençoe minha família e familiares e inimigos,
e todos que fazem parte deste canal. Amém. Muito obrigado, Doreci Nascimento. Que a paz do Senhor esteja contigo. A Maria Aparecida também. Um bom dia, Maria Aparecida. Que a paz esteja contigo. Deixa eu cortar um pouquinho o vídeo aqui e abrir o outro canal. Apesar do vídeo ficar um pouquinho grande, vou ler alguns comentários aqui que os nossos amigos deixaram. Vamos ler aqui também um da Doreci Nascimento. Bom dia, missionário Wagner. Deus, precisamos um Elias desse aqui no mundo. Deus é fiel para com seus filhos. Amém. O Doreci Nascimento, com toda certeza existem alguns Elias pelo mundo aí que estão lutando ao máximo contra o pecado, tentando se aproximar daquilo que Deus os convida. É claro que não é fácil, é uma batalha muito difícil, porque o pecado é uma luta constante e diária que nós precisamos de enfrentar. É claro que todos nós reconhecemos os nossos pecados, nós temos que saber o que nós precisamos de melhorar para poder sermos como Elias e tentar nos aproximar do que ele foi e daquilo que Deus nos convida a viver. Um abraço para você, Doreci. A Odete Sobral nos deixou. Bom dia, missionário. A paz de Cristo. Linda em aprendizado esta reflexão de hoje. Somos falhos e fracos em alguns momentos. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos seguir conforme a sua palavra. Amém. Abençoada quinta-feira a todos nós. Amém. Certíssimo, Odete Sobral. Somos pecadores. Nós temos que reconhecer isso. Nós estamos a todo momento sujeitos a errar e nós temos que ter a humildade de reconhecer isso. Mesmo sendo uma pessoa de frente da igreja, sendo pastor, padre, missionário, o que for, todos estão sujeitos a cair em tentação e pecado. Tanto que aqueles que andavam com Jesus são belos exemplos disso. Pedro, que disse que amava Jesus e Jesus o amava de todo o coração, ele acabou negando Cristo 3 vezes nos momentos finais de Jesus. Então, todos nós estamos sujeitos à mesma coisa, a cometermos erros, mas temos que reconhecer os nossos erros e nos convertermos. A Cláudia Barbosa também, muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Adélia Santos nos deixou aqui, bom dia, amém. Quero agradecer todas as graças recebidas. Meu pedido de oração hoje vai para meu filho Laércio da Silva Santos. Senhor, toca no coração do meu filho, amém. Deixa aí as minhas bênçãos aí para o seu filho Laércio da Silva Santos, que Deus o proteja, que o Espírito Santo de Deus esteja e recaia sobre ele, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, Adélia Santos, e que Deus te abençoe. A Milena Aparecida sempre está aqui com a gente. Um abração, Milena Aparecida. Amém. Que a paz esteja contigo. TV Juec, ótimo vídeo. Se puderem, vejam o meu canal. Com toda certeza nós vamos entrar no seu canal daqui a pouquinho e dar uma assistida lá e curtir o que vocês têm. No mais, um abraço aí à TV Juec. O Papetão, a paz de Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, irmão. Esperei dia 15, pensei que o YouTube não tinha me notificado. Procurei e nada. Ela está se referindo aqui sobre o dia 15 que nós acabamos viajando e não pudemos publicar o vídeo porque na região estava sem energia elétrica e também não tem sinal de internet lá. A gente esperava que tivesse, que a gente pudesse fazer o vídeo por lá mesmo e publicar, porém não foi possível. Então por isso que acabamos não publicando nosso vídeo. No mais, um abração aí para o Papetão 021. A Márcia Souza nos mandou aqui, amém. Linda reflexão, sim Senhor. Um abraço, Márcia Souza, que a paz esteja contigo e muito obrigado pelo carinho. Odete Sobral, bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja contigo. Gratidão pela resposta, ótima quarta-feira. Nós já estamos entrando aqui na quarta-feira, então vou deixar aqui um abraço para a Odete Sobral e que a paz do Senhor esteja com você, Odete Sobral, e esteja com todos vocês que estão assistindo o nosso canal. E amanhã teríamos mais vídeo da nossa liturgia da palavra. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.